Então vamos continuar nossa live nessa segunda parte. Paramos aqui, terminamos de ler a página 6, continuaremos na página 7. Se com ele, com Cristo, sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8,17. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16,25. Ele tinha tanta certeza ao reconhecer esta promessa e se sentia tão abençoado pelo seu cumprimento, que seu desejo era render sua vida por causa de Cristo. Este foi o caminho ele tinha tanta certeza ao reconhecer esta promessa, se sentia tão abençoado pelo seu cumprimento, que o seu desejo era render sua vida por causa de Cristo. Este foi o caminho que o Mestre liderou. Neste caminho o discípulo também deveria seguir. Aqui ele era superior a Pedro em inteligência e graça, como vemos este último nos evangelhos. Quando Jesus recebeu a confissão de Pedro de que ele era o Filho de Deus vivo, que era o Filho do Deus vivo, ele profetiza que seria rejeitado até a morte pelo povo de Israel. Pedro, confundido por uma ideia tão contrária às suas predisposições judaicas, repreendeu o Salvador e foi de volta também repreendido, como apreciando apenas as coisas da carne, não as de Deus. Então o Redentor adicionou que o caminho do discípulo até o reino deveria ser como seu próprio caminho, de rejeição e sofrimento por parte de um mundo mau. Isto Paulo percebeu e deu boas-vindas. Ele abraçou a cruz de uma vez, como base da sua justificação e o símbolo de sua vida. Ele ambicionava trilhar os passos do seu mestre divino, como um jovem soldado dos tempos antigos, atingido pela visão da fé de Davi e a façanha contra Golias, e persuadido de que ele era o herdeiro ungido da coroa. Paulo buscou seguir os passos de Cristo, apesar deles levarem as cenas de prova e perigos. Paulo viu também o que os filhos de Zebedeu não conseguiram contemplar, que os lugares da glória do reino do Messias seriam concedidos àqueles que tivessem sofrido grandemente por Cristo. Mateus 20 ao 23. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. O apóstolo desejava ser conformado, até mesmo à morte de Cristo. Por um aspecto, a morte do Senhor Jesus era de um mártir, sacrificado por confessar a detestável doutrina, que ele era o rei dos judeus e o filho do homem, para quem o reino era prometido. Paulo desejava a morte de mártir, em semelhança à do seu Senhor, semelhança à do Senhor Jesus, e o portão certo para a ressurreição dos justos. Pois a primeira ressurreição é especialmente exibida como a porção assegurada para aqueles que deram suas vidas para o serviço de Cristo. A primeira ressurreição.
Aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Paulo sabia o que buscava e pode, com confiança, render sua vida, o depósito mais valioso da natureza, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A expressão é peculiar e pode ser traduzida: a seletiva ressurreição dos mortos. Filipenses 3:11. É evidente, para a primeira vista, que a ressurreição que o apóstolo fervorosamente buscava não era a ressurreição geral. Os perversos vão participar desta ressurreição, querendo eles ou não. Paulo não poderia ter dúvida de sua participação nela, ao falar dela como objeto de esperança. O que estava em questão era uma ressurreição diferente, peculiar, a ressurreição da recompensa, obtida pelos justos, enquanto os perversos permanecem nos seus túmulos. Tal ressurreição está em estrita conexão com o reino de Cristo e o tempo da recompensa. Apocalipse 11, 15, 18, 20, versículo 4. O reino do Messias, ou aqueles 2000 anos, ou aquele dos 1000 anos, é inserido pela porta da primeira ressurreição. Todos que têm parte nele são abençoados e santos, reis e sacerdotes de Deus e de Cristo. Também o Salvador fala de uma ressurreição semelhante para os filhos de Deus, os quais eles considerar dignos de fazer parte. Lucas 20, 34 a 36. Eis a nova esperança que o conhecimento de Jesus como Messias trouxe diante dos olhos do iluminado apóstolo. O ungido terá companheiros na glória. Paulo já havia sido justificado pela fé no ungido de Deus, o que o qualifica para ser um corredor para alcançar o prêmio. Ninguém pode ser admitido como um candidato à recompensa. A não ser que tenha sido antes aceito pela fé no amado. Mas a fé trouxe Paulo ao ponto de largada, e daí em diante sua vida deveria ser impulsionada pela conquista da coroa. A expressão para que de algum modo alcançar subtende 1. O extremo anseio do apóstolo. 2. Seu senso de valor do alvo que vislumbrava. 3. A percepção da necessidade do esforço para realizar o objeto da sua busca. Sofrimento e morte como Marte era como nada para sua mente divinamente iluminada, contanto que ele alcançasse a primeira ressurreição, o reino de 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. A esperança, então, que impulsionava o grande apóstolo em todas as dificuldades e perigos, está diante de nós agora. Cristãos, busquem obter este prêmio com determinação. É a esperança do nosso chamado. O zelo e esforço do apóstolo, em conjunto com a possibilidade implícita de perda, prova a verdade solene de que alguns dos justificados não vão obter este prêmio. Todos os justificados receberão vida eterna, mas nem todos vão participar do antegozo do milênio. Porque se diligência, determinação e atenção cuidadosa com as nossas palavras e obras é necessário para obter
a recompensa, então o cristão morno e descuidado, mundano, avarento, amante dos prazeres e inconstante, não o vai receber. Nos capítulos que se seguem, o leitor verá provas mais concreta e distinta desta surpreendente proposição. Chegamos agora a uma posição muito diferente daquela que ocupávamos no princípio. Antes era a justificação como um dom de Deus sem obras, já possuída pelos simples cristãos, pelos méritos de outro. Aqui são as obras, esforço, sofrimento, com vistas a obter algo que não é nosso. Paulo já estava justificado de uma vez por todas, pela fé. A obra de Jesus foi perfeita. Ele não poderia, nem por um momento, adicionar nada à perfeição de Cristo. O prêmio, então, neste texto, é algo bem distinto da vida eterna. Começa com a fé no Messias e está intimamente conectado com a sua segunda vinda. É o seu reino prometido. Fé traz de uma vez por toda a vida eterna. Mas, para aquele instruído corretamente, fé é somente o começo de uma vida de esforço para alcançar a abundante entrada no reino de Deus. Por isso o Salvador falou sobre o reino. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11:12. Aqui não se trata do reino com seu poder, como anunciado pelos profetas judeus, esmagando todos os outros reinos diante dele. Mas era o objeto passivo, a cidade sitiada, que, para entrar nela, era necessário escalar seus muros. Jesus, o rei desse futuro império, também se apresenta com este mesmo aspecto duplo. Ele é agora a pedra passiva, sobre a qual devemos construir, sobre a qual o descrente cai e é feito em pedaços. Ele será futuramente a pedra ativa, vinda do céu, que, caindo sobre seus inimigos, os reduzirá a pó. Mateus 21:44. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:12-14. A lição para o cristão aqui está clara e é solene. Tão alta era a concepção que Paulo tinha sobre os requisitos demandados para aqueles que serão privilegiados com a entrada naquele reino, que, apesar de tudo o que havia dito, escrito, feito, sofrido por causa de Cristo, ele não se sentia seguro da sua esperança. E em qual ponto da sua vida ele estava quando escrevia essas coisas? Ele havia passado por diversas lutas e dores, com perseverança, conforme mencionado em Atos dos Apóstolos, e agora era um prisioneiro em Roma por causa da sua fé, em perigo de morte por causa das maquinações dos inimigos. Mas se Paulo pensava assim a respeito de si mesmo,
Quem de nós pode se vangloriar de estar seguro? Este ainda deve ser o nosso alvo. Nossa vida depois de nos tornarmos cristãos, ou vai nos conduzir para este reino, ou vai nos afastar dele. Cada transgressão depõe contra esta posição, até que, se a provocação permanecer, a paciência de Deus se dissipa e o direito de primogenitura é perdido, ou por outro lado, se o santo é consistente, diligente em seu curso de vida, com longanimidade, o Altíssimo irrevogavelmente se compromete em dar-lhe o objeto de sua busca. Os que obtêm a promessa são perfeitos. Mas Paulo não pensava já haver recebido. Esta palavra já implica que ele estava no caminho certo, mas julgava ser suficiente apenas se até ao final de sua vida ele pudesse obter esta segurança. Esta incerteza tinha um efeito positivo em sua mente e conduta. Fazia com que ele fosse mais diligente. Ele se referia a si mesmo como um atleta que tem diante de si um alvo a conquistar, o qual lhe garantiria o prêmio. Este não era apenas um dos desejos de Paulo, mas era o seu único e legítimo objetivo. Era com vistas a isto que Cristo o havia conquistado. Antes, ele havia vagueado longe de Deus. Ele havia se oposto ao conhecimento de Cristo. Ele se posicionou como aquele que arranca a fé pela raiz. Ele se posicionou como aquele que arranca a fé pela raiz. Mas, na plenitude de sua inimizade e aversão do seu coração, Cristo o encontrou e o aprisionou. Esta foi a plenitude da graça divina. Mas o Senhor então o colocou em uma corrida por um prêmio. Observe o novo princípio da recompensa pela obra. Mas este era o desejo e o projeto de Deus apenas para Paulo? De modo nenhum. A respeito disso, todos os crentes são chamados de irmãos pelo apóstolo, conforme ele declara imediatamente. O prêmio, então, que Jesus propôs aos que creem e pelo qual ele incita a perseguir como obtenção do fim de suas conversões, é de ser um participante no reino milenar do Messias. Outros, ao que parece, julgavam o grande apóstolo como seguro do fim que ele havia proposto para si mesmo, ou melhor, havia sido proposto para ele. Mas ele diz: não pense isso de mim mesmo. Não penso isso de mim mesmo. Assim somos apresentados a um vislumbre de outra verdade, mais distintamente desvendada para nós em outro lugar. 1 Coríntios 4. Que o julgamento dos santos a nosso respeito é uma questão comparativamente pequena. A questão real é o que Cristo pensa de nós, não de nós. Não são eles que irão distribuir a recompensa, mas somente Jesus o fará. Eles julgarão, comparando este devotado servo de Cristo com eles mesmos e com outros. Mas Paulo mediu a si mesmo por um padrão muito mais elevado. Quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4,4. Talvez também nessas palavras: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado.
ele estivesse denunciando indiretamente a segurança de algum dos santos de Filipos, como se eles estivessem certos do prêmio, porque parece, por algumas indicações da epístola, que uma das poucas falhas dessa brilhante igreja era que eles tinham uma opinião elevada de si mesmos. Perseguir este grande prêmio era o único objetivo dele. Mas uma coisa fácil: grande excelência está comprometida apenas para direcionar nossa total energia para um único objetivo. Aqui temos o objetivo de Paulo. É-nos mostrado misericordiosamente a fonte principal, o que movia seu coração, seus pés e sua língua. Esse único objetivo engolia todos os outros e o tornou ainda mais zeloso, ainda avançando no conhecimento e no amor de Cristo, sempre diligente no serviço, sempre constante, sempre consistente consigo mesmo. Observe o motivo que o conduziu perpetuamente a enfrentar os perigos de uma vida devotada à pregação do Evangelho. Não permitamos que tal revelação nos seja dada em vão. Vamos tornar o objetivo de Paulo um objetivo estabelecido pelo Senhor Jesus para encher nossos corações como crentes. E isso deve apressar nossos passos nos seus caminhos. Ao invés de se firmar nos feitos de sua ousadia, no sucesso já obtido, ele esqueceu o passado. Longe de se apoiar nos seus louros de vitórias, não considerava as coisas passadas. Enquanto tudo não estivesse sido cumprido, considerava que nada havia sido realizado. Mas prosseguia em frente. O ávido corredor não se atrasa para olhar o quanto do curso foi completado, mas seus olhos estão no objetivo diante dele. Até que seja alcançado, não fará pausas para descanso. Uma coroa de louros, láurea, uma coroa triunfal era uma distinção concedida a um general vitorioso que entrava na antiga Roma em triunfo apoteótico. Apesar de carregar as cicatrizes dos bem lutados campos de batalha, ele se liderado de sua presente prisão, não descansaria como um veterano reformado, de quem nada mais podia ser esperado. Não, ele se propõe a seguir em frente, disseminando o Evangelho da graça de Deus, sendo agora um participante de suas aflições, para que possa ser participante da glória do Salvador no futuro. Ele havia sido liberto, de acordo com a esperança que expressa na epístola diante de nós.
ele se esforçou novamente e foi outra vez preso. Ouvimos suas últimas palavras na segunda epístola de Timóteo, mas então ele disse que se sentia seguro, do prêmio. A meta havia acabado de ser conquistada. Ele estava prestes a render sua vida em martírio por Cristo. Então, expressa sua total convicção de que Cristo, quando se assentar como o justo juiz, o premiaria como objeto de seu tão constante e perseverante esforço. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 6, 8. Paulo estava impulsionado a prosseguir com vistas ao prêmio. Por isso, o que segue é que o prêmio deve ser obtido como resultado de esforço, de busca inteligente, sofrimento por Cristo, avanço na graça. Este é o fim pelo qual Deus chamou o crente. Este é o prêmio da soberana vocação de Deus. O termo soberana vocação tem o mesmo significado de vocação celestial, de Hebreus 3:1. Este é o chamado vindo das alturas por Deus. Para ele mesmo no céu. Israel foi chamado na terra para as coisas da terra. Israel foi chamado na terra para as coisas da terra. Ser participantes do reino milenar de Cristo é a alegria de uma vida de obediência à vocação celestial. Fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. E isso é tudo. Mas o Espírito Santo viu quão rapidamente o objetivo desta vida celestial seria obscurecido pelo desejo de conhecimento e fé dos cristãos. Paulo ora então pelos santos de Efésios. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Efésios 1:18, 4, do 1 ao 4. Isto também é chamado de vocação ao reino e glória. Vocação ao reino e glória de Deus. Sobre isso, o apóstolo desejava que o nosso Deus nos torne dignos. O primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro também nos ensina a procurar confirmar com diligência nossa vocação e eleição para o reino do nosso Senhor e Salvador, através de uma vida consistente e um avançar em graça. Isto é a vocação de Deus em Cristo Jesus. Isto é, a vocação é endereçada àqueles que já estão em Cristo. Que já estão em Cristo Jesus. Que têm renunciado toda a esperança de vida eterna pelas suas próprias obras. A vocação é para os justificados, e somente para eles. Deus conduz a corrida e propõe um prêmio. Deus conduz a corrida e propõe um prêmio. Todos, pois,
Todos, pois, que somos adultos, perfeitos, tenhamos este sentimento. Temos este sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sedes imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Filipenses 3, 15 a 17. O sentimento acima evidencia que a esperança diante de nós é para preencher o coração dos crentes de forma generalizada. Não era apenas Paulo que havia sido conquistado por Cristo para perseguir este fim. A exortação de manter esta esperança diante de si é endereçada para todo aquele que é espiritualmente adulto. O termo adulto ou perfeito da nossa tradução quer dizer adulto em Cristo. Paulo havia dito logo antes de que ele não pensava de si mesmo como perfeito. Quando, então, ele aqui fala a respeito de si mesmo e de outros como perfeito, se refere a outro sentido. Um termo não raro encontrado no Novo Testamento. Hebreus 5. O jovem crente é ocupado geralmente com as verdades concernentes à sua própria justificação e aceitação por Deus. Mas quando essas coisas são claramente vistas e firmemente retidas, nossa posição a respeito do reino vindouro e a necessidade de diligência para a obtenção do prêmio deveria ter nossa atenção profundamente engajada. Todos, pois, que somos adultos, nem todos os irmãos, mesmo em Filipos, haviam alcançado esse estágio. A igreja daquela cidade era, de fato, uma das mais florescentes daqueles brilhantes dias. Mesmo assim, até lá, havia diferenças de conhecimento e experiências espirituais. A Igreja de Cristo é uma família, onde existem membros de todas as idades e níveis de graça. Mas tal era o estado geral daquela igreja que Paulo poderia esperar encontrar muitos deles em um estado de crescimento em que aquela exortação era apropriada. Para esses, então, ele descortina seu coração. Ele revela a eles um motivo maior que o impulsionou durante toda a sua carreira cristã e apostólica. Ele revela a eles um motivo maior que o impulsionou durante toda a sua carreira cristã e apostólica. Toda a esperança de ganhar a vida eterna pelo cumprimento da lei em sua perfeição havia sido destruída. Aquela luz em sua mente, tanto não deixaria negligente a respeito de suas obras daí por diante, assim como o conduziu a não pensar nem por um momento que elas eram a garantia de eternidade. Pelo contrário, ele viu a necessidade da incessante, saudável e ofegante energia para a entrada no reino e a glória do nosso Mestre. Ele viu a necessidade
da incessante, saudável e ofegante energia para a entrada no reino e glória do nosso Mestre. Aqui encontramos a grande distinção entre a presente epístola e as epístolas aos Hebreus e aos Coríntios, onde o mesmo assunto é tratado. Lá ele usa de fato o mesmo motivo, mas como uma advertência para aqueles crentes que eram culpados por imoralidade ou em perigo de retrocederem para a sombra do judaísmo. Mas, na presente ocasião, a primeira ressurreição é exibida como o objetivo da esperança e busca dos crentes. Enquanto que muitos pensam que aqueles cristãos que recebem as verdades a respeito do milênio dão atenção demasiada a isso, a passagem diante de nós mostra que, pelo contrário, eles ainda não deram suficiente proeminência a este assunto. Todos, pois, que somos adultos, tenhamos este sentimento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para não haver contendas e divisões por causa das diferenças de luz e graça que existem entre os crentes de Filipos, uma palavra foi adicionada para aqueles que não viram a presente verdade. E, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Aquilo que era diferente, vindo de um apóstolo inspirado, é claro que iria pressupor que os dissidentes estariam errados. Mas, se eles buscassem diretamente da fonte de luz instruções sobre aqueles pontos que divergiam, tanto em relação aos apóstolos como entre eles mesmos, a verdade e o engano seriam revelados para eles. Entretanto, diversidade de visões sempre será encontrada entre os crentes. Somos aqui ensinados sobre o caminho de onde eles deveriam ser tirados, e unidade de julgamento e de coração alcançada. Como pode isso acontecer? Dizem algumas vezes aqueles que querem nos insultar. Apesar de vocês professarem ser instruídos em tudo pelo mesmo Espírito, vocês são tão divididos em opiniões e contendas. A resposta é muito simples. Desde que sejam ensinadas pelo Espírito Santo, eles estarão em concordância. Suas diferenças se levantam da remanescência da ignorância e escuridão misturada com a luz. Suas diferenças se levantam da remanescência, suas diferenças se levantam da remanescência da ignorância e escuridão misturada com a luz obtida por cada um. Por cada um.
Mas observem o remédio providenciado pelo próprio Deus para as diferenças. É perguntar a Ele, com uma mente sincera, qual é a verdade que pode ser retida por nós e qual é o engano que pode ser lançado fora de nós. Mas muitos não podem se permitir saber a verdade. Eles não deixariam o que é condenado, mesmo que fosse mostrado para eles que é um engano. E muitos acreditam nos argumentos e discussões, na liberdade de expressão, como a maneira de chegar à verdade. Mas todos que têm singeleza nos olhos podem orar em fé pelo iluminar de Deus, seja qual for o ponto de divergência, garantindo aquela unidade de julgamento e de sentimento na igreja, que é o desejo do coração do nosso Senhor. 1 Coríntios 1:10. Enquanto buscamos este fim, a unidade deve ser mantida, fundamentada sobre a concordância em verdades já recebidas. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Seja onde for o caso, seguramente podemos com ousadia aguardar a graciosa ajuda de Deus para corrigir erros e abrir nossas mentes para a sua luz. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Mateus 13:21. Mateus 13:21, 25, 29. 13:21 e 25:29. Perturbadores por falarem de Cristo com intenções impuras. Então vamos parar só nesses últimos versículos que eu falei, né? Mateus, que eu li, né? Mateus 13:21 e Mateus 25:29, ok? Para não ficar tão comprido o nosso vídeo, nossa aula.